Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Provérbios capítulo 10, versículo 7, que diz assim: A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Muitas pessoas estão preocupadas, empenhadas, decididas a viver como se não houvesse amanhã. O importa é o aqui, o agora, eu quero é ser feliz, só se vive uma vez. São pessoas que querem desfrutar ao máximo dos prazeres que o mundo oferece. As pessoas querem viver intensamente, pensando que vão encontrar felicidade. Essas pessoas são conhecidas como ímpias, pois elas normalmente vivem de forma contrária aos princípios e mandamentos de Deus, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque se eu quiser agradar a minha carne, se eu quiser agradar a mim mesmo, certamente eu não estou preocupado em agradar a Deus, e eu vou viver contrário ao mandamento, à vontade de Deus. É certo que o ímpio, é certo que essas pessoas, elas conseguem até encontrar algum prazer por algum momento, né? É certo que isso, o mundo proporciona alguns prazeres, mesmo que momentâneos. Ocorre que, em Provérbios 15, 3, vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor está contemplando os maus e os bons, ou seja, o Senhor está vendo tudo o que nós estamos fazendo. E lá em Romanos 2, 6, dentre outras referências, vai dizer que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E a Bíblia também nos ensina que o obediente, ao contrário do ímpio, né, daquela pessoa que não obedece, que não quer saber de Deus, o obediente, o fiel a Deus, ele desfrutará de bênçãos materiais aqui nessa terra, sabendo que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, sabendo que lá em Isaías vai dizer: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da terra, Isaías 1,19, desculpa, tá? Então, resultado, nós obedientes a Deus, nós vamos desfrutar de coisas boas nessa terra. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que Deus quer, e eu vou ser feliz. Por quê? Porque na presença do Senhor há abundância de alegrias, alegria em todas as áreas da minha vida. Olha só que lindo, né, meus irmãos? Mas isso nós precisamos aprender a viver para Deus. E quando nós fazemos isso, a nossa lembrança será boa. Quem é que não lembra de Abraão? Quem conhece, obviamente, a Bíblia, não lembra de Abraão como o pai da fé. Lembra da fidelidade de José, que mesmo passar por tudo que ele passou, ele não negou a Deus, foi fiel a Deus e foi honrado por Deus aqui nessa terra. E o que dizer de Moisés? O que dizer de Josué, Caleb, Elias, Isaías, de Pedro, de Paulo, de Ana, Débora, Maria, homens e mulheres que viveram uma vida para fazer a vontade de Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. Olha só que lindo, não é, meus irmãos? Inclusive, nós podemos ver lá em Hebreus 11, que tem uma pequena galeria dos heróis da fé, né? Aqueles homens, mulheres ali que fizeram algo para agradar a Deus. Os nomes estão lá registrados na galeria dos heróis da fé. É lindo demais. Meus irmãos, a gente vai ver que depois que Moisés morreu, Satanás, isso a gente só vai ver lá no livro de Judas. O livro de Judas é o último livro da Bíblia antes do livro de Apocalipse, portanto, penúltimo livro, né? Antes de Apocalipse. No livro de Judas, só tem um capítulo, no versículo 9, a gente vai ver que Satanás, ele queria tocar no corpo de Moisés depois de morto, e Deus mandou o anjo Miguel para proteger o corpo morto de Moisés. Olha só,
mesmo depois de morto, nosso corpo não pode ser tocado, porque Deus nos protege. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21, que vai dizer que Eliseu, já morto, sepultado, um homem ia ser enterrado e chegou o exército inimigo, jogaram o corpo lá na cova onde estava sepultado Eliseu, e quando aquele homem tocou em um osso de Eliseu, ressuscitou. Olha só, que lindo, meus irmãos. Mesmo depois de morto, nós somos guardados, protegidos. Mesmo depois de morto, milagres vão continuar acontecendo por causa da unção de Deus que está sobre a nossa vida. É lindo, meus irmãos. A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam. Olha só o que um homem de Deus é capaz de fazer, mesmo depois de morto, meus irmãos. Deus continua operando na vida dessas pessoas para o nome dele ser exaltado e glorificado nessa terra. Não é para o nome do homem, é claro. A memória do homem, ela é preservada, né? Mas é o nome do Senhor que é glorificado. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, há quem esteja preocupado com o futuro aqui nessa terra, mas nós temos que nos preocupar com o legado que nós vamos deixar, com aquilo que vão falar de nós até mesmo depois da nossa partida. Amém? É muita bênção, sempre. Glória a Deus, aleluia. Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.